Diário de Anne Frank, parte 3. 29. Segunda-feira, 9 de novembro de 1942. Querida Kitty, ontem o pai fez anos. Teve prendas bonitas, entre outras, um aparelho para fazer a barba e um isqueiro. Não porque fumei muito, mas por ser chique. Foi o Sr. Van Damme que lhe fez a maior surpresa. Deu-lhe a notícia de que os ingleses desembarcaram na Tunísia, em Casablanca, na Algéria e em Oran. É o princípio do fim, disseram todos. Mas Churchill, o primeiro-ministro da Inglaterra, que de certo sabe disso, declarou num discurso: esse desembarque é uma fase importante, mas ninguém deve convencer-se de que ele significa o princípio do fim. Eu talvez gostasse antes de dizer que significa o fim do princípio. Compreende a diferença? Mas, mesmo assim, há motivos para sermos otimistas. Stalingrado, a grande cidade russa, para os alemães, já estão a cercar há 3 meses. Ainda não se rendeu. Voltaremos agora aos assuntos cotidianos. Quero descrever de como nós, Caronexo, nos abastecemos de gêneros. Antes de mais nada, tenho de dizer que os de cima são os gulosos terríveis. O pão é nos fornecido por um padeiro simpático que o Sr. Cúfios conhece muito bem. Não podemos receber tanto como antigamente em nossa casa, não é o suficiente. Os talões de alimentação compram-se clandestinamente e estão cada vez mais caros. Primeiro pagávamos por ele 27 florins. Agora já custam 33. Imagina um simples pedaço de papel. Para termos, além das conservas, alimentos em casa que não se estraguem. Compramos 135 quilos de legumes secos que penduramos em sacos no corredor, atrás da porta giratória, mas com o peso as costuras rompem-se e por isso resolvemos levar essas reservas de inverno para o sótão. Confiamos ao Peter a tarefa de carregar com os sacos. Ele já tinha levado 5 para o sítio e estava prestes a carregar com o sexto, quando rebentou a costura inferior. Uma saraivada de feijão vermelho desabou sobre a escada. Os outros lá embaixo, felizmente, não havia estranhos no prédio. Julgavam que a casa ia ruir. O Peter apanhou um susto, mas quando me viu a mim, ao pé da escada, coberta de feijões que se iam amontoando no chão até acima dos tornozelos, desatou numa grande gargalhada. Depressa começamos a apanhar os feijões com desembaraço, mas estes são tão pequenos e escorregadios que nos passavam pelos dedos, e desapareciam entre todos os buraquinhos. Agora, sempre que alguém sobe a escada, encontra um ou outro feijão que entrega lá em cima à Sra. Van Damme. Quase me ia esquecendo do mais importante. O pai já está completamente bem. PS. Na rádio acabam de anunciar que a Algéria caiu. Marrocos, Casablanca e Oran também estão nas mãos dos ingleses. Agora não deve tardar a queda da Tunísia. 30. Terça-feira, 10 de novembro de 1942. Querida Kitty, uma novidade sensacional. Vamos meter mais um mergulhador. Já tínhamos dito muitas vezes que ainda havia lugar e comida para mais uma pessoa. Só o que não queríamos era dar tanta encomenda ao Sr. Crawler e ao Cúfios. Mas com as notícias sobre as medonhas perseguições aos judeus se tornam de dia para dia piores, o pai resolveu sondar as possibilidades. Resultado: os dois senhores ficaram logo de acordo com a ideia. O perigo é o mesmo para 7 ou para 8, disseram, e com razão. Não foi difícil a escolha. Depois de pai ter rejeitado todas as propostas do Sr. Van Damme para se receber uma pessoa da sua família, optou-se por um dentista bastante conhecido de nome Albert Dussel, que tem a mulher no estrangeiro. Tem fama de pessoa agradável e tanto nós como os Van Damme simpatizamos com ele. Como a Mip também o conhece bem, pode tratar de tudo. Se ele aceitar de dormir no meu quarto, no lugar da Margot, que dormirá na cama sofá no quarto dos pais. 31. Quinta-feira, 12 de novembro de 1942. Querida Kitty, o Dussel ficou muito contente quando a Mip lhe falou de um bom esconderijo. Ela aconselhou-o a vir o mais depressa possível, de preferência depois de amanhã, mas ele hesitou porque ainda precisava de pôr as fichas em ordem, acabar o tratamento de 2 clientes e pôr as contas em dia. Foi o que a Mip nos contou hoje de manhã. Não achamos nada bem aquilo, pois qualquer demora pode ser prejudicial. Tais preparativos podem exigir da parte de Dussel explicações da pessoa que não queríamos que desconfiassem de nada. Pedimos a Mip que o aconselhasse a vir no sábado. Ele disse que não, que vinha na segunda-feira. É ridículo. Devia ter aproveitado logo. Se o prenderem na rua, também não pode pôr em dia a caixa ou acabar o tratamento dos clientes.
Quanto a mim, acho que o pai não devia ter cedido. De resto, nada de novo. Tua Anne. 32. Terça-feira, 17 de novembro de 1942. Querida Kitty, o Dawson chegou. Tudo correu bem. A Mip tinha lhe dito que esperasse em frente do Correio Geral. Pontualmente, lá ele apareceu. Então, o Sr. Confius, que o conhece, foi ter com ele. Disse-lhe que o senhor com quem se iria encontrar vinha um bocado mais tarde e que ele, Dussel, esperasse antes da Mip no escritório. Confius meteu-se num carro elétrico enquanto Dussel seguia a pé. Chegou, chegou ao escritório às 11h30. A Mip fez-lhe tirar sobretudo para que ninguém visse a estrela amarela e depois pediu-lhe que esperasse no escritório particular do Sr. Confius. Queria ela que a mulher das limpezas se fosse primeiro. Mas, claro, o Dussel nada sabia. Depois a Mip levou-o para o andar de cima. Disse-lhe que não podia espetar mais tempo naquele escritório, porque daí a um bocado os chefes tinham reunião. O espanto do homem foi grande quando viu a porta giratória abrir. Ambos entraram. Nós estávamos todos lá em cima, com os Vandam, para receber o nosso companheiro com café e conhaque. Entretanto, Mip fez-lo entrar na nossa sala de estar. Ele reconheceu logo a mobília, mas mesmo assim não suspeitou que estivéssemos tão próximos. O Dossel deixou-se cair numa cadeira, cravou os olhos em cada um de nós e não quis acreditar no que viu. Depois começou a balbuciar. Não, então não estou na Bélgica? O tal oficial não os veio buscar e o automóvel? Não foram bem-sucedidos na fuga? Explicamos-lhe que nós próprios tínhamos feito contar a história do oficial para despistar as pessoas, em especial os alemães, que podiam andar à nossa procura. Comemos todos juntos depois. Ele se deitou um bocado, tomou um chá conosco e pôs nos devidos lugares as suas coisas, que tinham trazido antes dele chegar. Depressa se sentiu em sua casa, sobretudo depois de lhe terem sido entregues os regulamentos do anexo. O plano foi feito pelo Sr. Vandam. Prospecto e guia do anexo. Fundação criada propositadamente para a estadia provisória de judeus e outros que tais. Fundação criada propositadamente para a estadia provisória de judeus e outros que tais. Aberta todo o ano. Belamente localizada, calma, com arredores sem florestas no coração de Amsterdão. Acessível pelas linhas 13 e 17, de automóvel ou bicicleta, e a pé para aqueles a quem os alemães proibiram o uso de qualquer veículo. Renda gratuita, cozinha de dieta sem gorduras, água corrente, um quarto de banho sem banheira e infelizmente também em várias paredes. Espaço largo reservado a bens de toda espécie. Central de rádio com emissões diretas de Londres, New York, Tel Aviv e muitas outras estações. O aparelho está à disposição dos habitantes das 6 horas da tarde em diante. Horas de repouso. Das 10 horas da noite às 7h30 da manhã, domingo até às 10 horas, atendendo a certas circunstâncias. Também se intercalam outras horas de repouso, conforme indicações da direção. Essas indicações devem ser rigorosamente seguidas, no interesse da segurança comum. Férias. Até novas ordens não há. Línguas. Todas as línguas cultas, mas em surdina. Ginástica, todos os dias. Ensino. Uma lição de estenografia por semana. Inglês, francês e matemática a qualquer hora do dia. Refeições. Pequeno almoço todos os dias, com exceção de domingo e feriados, pontualmente às 9 horas. Almoço da 1h11 às 1h45. Jantar frio ou quente, não tem horas fixas devido às notícias da rádio. Obrigações para a comissão de abastecimento. Sempre boa disposição para ajudar nos trabalhos de escritório. Banho. A Célia está à disposição dos habitantes. Todos os domingos, desde as 9 horas, pode tomar-se banho no WC. Na cozinha, no escritório particular ou no escritório, conforme o gosto de cada um. Bebidas alcoólicas fortes. São permitidas por ordem médica. Tua Anne. 33. Quinta-feira, 19 de novembro de 1942. Querida Kitty, não estamos desapontados. O Dawson é de fato um homem simpático, para dizer com franqueza. Não acho lá muito agradável que um estranho se sirva das minhas coisas do quarto. Mas para fazer uma boa ação, toda a gente deve se sacrificar. Nada importa se pudermos salvar alguém, diz o pai e tem toda a razão. O Dawson tem nos contado muitas coisas do mundo exterior.
de onde partimos há tanto tempo. Tudo que conta é triste. Inúmeros amigos e conhecidos foram levados das suas casas, e um destino terrível os espera. Noite após noite, os automóveis cinzentos e verdes dos militares atravessam as ruas a toda velocidade. Os verdes, a SS alemã, e os pretos, a polícia nazi holandesa, procuram os judeus, se encontram algum, levam e a toda a família. Tocam, por exemplo, numa porta, e se não encontram lá nenhum judeu, tocam na do vizinho e assim por diante. Por vezes andam com lista de nomes e procuram os marcados, sistematicamente. Só consegue escapar-lhe quem mergulhar a tempo. Por vezes aceitam o resgate, conhecem bem a situação financeira das suas vítimas. É como uma caça aos escravos nos tempos remotos. Vejo-os sempre diante de mim, filas de gente boa e inocente, com crianças a chorar, e os brutos ferozes que lhes dão ordens, lhes batem, os torturam e empurram até caírem ao chão. Não poupam ninguém, velhos, crianças, mulheres, grávidas, doentes, todos têm de entrar na dança da morte. E nós aqui, tão bem guardados, podíamos fechar os olhos de toda essa miséria, mas estamos sempre em aflição por aqueles que nos estão caros e a quem não podemos dar uma ajuda. Quando estou deitada na cama, tão quente e confortável, enquanto as minhas queridas amigas sofrem lá fora, talvez expostas ao vento, à chuva, mortas, até sinto-me quase má. Tenho medo ao pensar em todas as pessoas às quais tanta coisa me liga, e ao lembrar-me que estão entregues aos mais cruéis carrascos que a história dos homens já conheceu. E tudo isso só por serem judeus. Tuane. 34. Sexta-feira, 20 de novembro de 1942. Querida Kitty, estamos todos um pouco desconcertados. Até agora só recebemos de longe em longe notícias sobre os judeus. E daí, talvez fosse melhor assim. Quando a Mip, por vezes, falava do destino trágico das pessoas conhecidas, a mãe e a senhora Van Damme punham-se logo a chorar, de modo que ela achou melhor não contar mais nada. Mas fizemos muitas perguntas ao Dussel, e o que ele conta é medonho, é bárbaro. Não se consegue pensar em outra coisa. Será possível que alguma vez mais possamos rir e divertir-nos como outrora, mesmo quando tudo estiver passado? E hei de chorar todo dia? Não posso. E o desânimo de certo passará. Além dessas misérias, há outra coisa desagradável, assunto pessoal, e que já se vê nenhuma importância tem comparado às tragédias de que acabo de falar. Quero dizer que me sinto tão só ultimamente. Sinto um vácuo enorme dentro de mim. Antigamente não pensava muito nisso. Os divertimentos, as amizades prendiam-me o tempo. Mas agora preocupam-me com problemas sérios. Eu conheci, por exemplo, isto. O pai, embora me seja tão querido, não pode substituir a todo mundo de outrora. Achas-me ingrata, Kitty? Por vezes tenho a impressão de não poder suportar mais ouvir essas coisas horríveis, ter as minhas próprias dificuldades e ainda por cima ser o bode expiatório para tantas coisas que acontecem. Tua Anne. 35. Sábado, 28 de novembro de 1942. Querida Kitty, gastamos eletricidade demais. Ultrapassamos os limites. Temos de fazer economia, caso contrário, cortam-nos a corrente. E estaremos 15 dias sem luz, das 4h30 em diante. Não podemos ler mais. Matamos então o tempo com várias distrações, adivinhas, ginástica, falar inglês ou francês, ou sobre os livros que acabamos de ler. Com o tempo, tudo se torna monótono. Descobri uma nova coisa. Com o binóculo, posso espreitar para os quartos iluminados dos vizinhos da frente. Durante o dia, não podemos abrir cortinas nem 1 centímetro. Mas à noite já pode. Mas à noite já pode ser. Eu antes nunca sabia que os vizinhos são pessoas tão interessantes. Observei alguns enquanto comiam numa outra família, passavam um filme, e o dentista, mesmo em frente, estava tratando uma velhinha cheia de medo. A propósito de dentista, o Sr. Dussel, de quem se dizia saber lidar tão bem com crianças e gostar muito delas, revela-se um bota de elástico. A cada passo faz sermões sobre boas maneiras e bom comportamento. Como sabes, tenho a pouca sorte de partilhar o quarto com este senhor tão respeitável e, como sou tida como a mais mal educada dos 3 jovens de aqui, ele dá-me o que fazer e por vezes nem sei como escapar a tantas descomposturas e avisos.
Olha, faço-me surda, mas tudo isto ainda se suportava se o homem não fosse um denunciante de grande categoria e se não tivesse escolhido precisamente a mãe para as suas reclamações. Assim recebo primeiro uma ensaboadela dele, depois a mãe junto a outra, e se estou com sorte, a senhora Van Damme também mete o bedelho para me censurar. Ai, Kit, não é fácil ser a pessoa mais mal educada. Ou antes, o para-raios de uma família mergulhada, sempre a criticar e a educar. À noite, na cama, quando passo em revista todos os meus pecados e meus defeitos que me são atribuídos, perco-me nessa abundância de queixas e quase sempre começo a chorar ou a rir, conforme a disposição. Depois adormeço com a ideia tola de querer ser diferente do que sou ou de que não sou, como queria ser e de que faço tudo ao contrário. Queria agir de outra maneira e não ser como sou. Santo Deus, agora estou a baralhar tudo. Pronto, Zangues, mas não risco o que está escrito. E rasgar a folha também não posso, porque é grande falta de papel. Seria mesmo um pecado. Assim só te posso aconselhar a não voltares a ler a última frase, nem tentares aprofundá-la, que és capaz de não conseguir voltar à superfície. Tua Anne. 26. 36. Segunda-feira, 7 de dezembro de 1942. Querida Kitty, Chanukka e Sr. Nicolau coincidem quase este ano. O Chanukka festejamos-lo apenas com as velas, mas como estas são agora uma preciosidade, só as acendemos durante 10 minutos. As velas acesas e nós cantamos a canção de Chanukka. O Sr. Van Damme construiu um lindo candelabro. O Sr. Nicolau, no sábado, ainda foi mais lindo. A Ellie e a Mip vinham para cima cochichar com o pai. E assim andávamos todos muito curiosos, pois compreendíamos que estavam a preparar alguma surpresa. E de facto, às 8 horas descemos a escada através do corredor escuro, arrepiei-me toda. Tinha medo de não voltar inteirinha para o escritório no outro andar. É um quarto sem janelas, e assim podíamos acender a luz. O pai abriu o armário e todos exclamaram: que lindo! No centro estava um grande cesto enfeitado com papéis coloridos e guarnecido simbolicamente com a máscara do Pedro, o Negro. Transportamos o cesto para cima, cada um recebeu as suas prendas, acompanhadas de uma quadra. Tenho a certeza de que conheces bem esse gênero de poemas, e por isso não os vou aqui transcrever. Recebemos um Verkuchen enorme em forma de boneca. O pai suportes para livros, a mãe um calendário, a senhora Vandão uma bolsa para o pano do pó, o senhor Vandão um cinzeiro, e todos os presentes tinham sido bem imaginados, e como festejávamos o Senhor Nicolau pela primeira vez, achamos a nossa estreia bem sucedida. Também demos prendas aos nossos amigos lá de baixo, coisas que tinham ainda dos velhos tempos. Disseram-nos hoje que o Sr. Vossen fez com as próprias mãos o cinzeiro para o Sr. Vandam e o suporte para o pai. Acho admirável alguém fazer coisas tão bonitas. Tua Anne. 37. Quinta-feira, 10 de dezembro de 1942. O Giovanna negociava noutros tempos em carnes, frias, salsichas, chouriços e outras especialidades. A firma contratou-o por ser um comerciante muito hábil e experiente. E agora ficamos maravilhados aqui com a sua perícia de salsicheiro. Encomendamos no mercado negro. Já se vê carne para fazer conservas para os tempos difíceis. É engraçado ver a carne passar pela máquina 2 ou 3 vezes. Depois juntam-se com os temperos, misturam-se tudo bem e, por fim, enchem-se as tripas com aquela massa. Comemos ao almoço chucrute com salsicha fresca. Os chouriços defumados têm de cercar bem, e por isso enfiamos-los numa vara suspensa no tecto. Sempre que alguém entra no quarto e vê os chouriços a bambolear, não pode deixar de rir. É uma exposição patusca. Havia uma tremenda desordem no quarto. O Sr. Vonan, com avental de esposa, todo gorducho, mais gorducho do que de costume, tratava da carne. Parecia mesmo um carniceiro com as mãos cheias de sangue, a cara afogueada e o avental sujo. A senhora Vandam quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Estudar holandês por um livro, remexer a sopa, examinar a carne com que o marido trabalha e ainda ter tempo para se queixar da sua costela partida. Bem feito. Quem é que manda as senhoras entradotas e vaidosas fazer ginástica tola? Só porque não querem ter um traseiro gordo. O Dussel tinha o olho inflamado e estava junto do fogão a fazer compressas. O pai, sentado na cadeira, procurava
aproveitar os magros raios do sol. Ju, que tinha dores de reumatismo, estava todo encolhido e seguia com olhos infelizes. O trabalho do Jean Valjean, o Peter, andava a correr pelo quarto atrás do gato, que se chamava Muti. A mãe, a Margot e eu descascávamos batatas. Fazíamos-lo automaticamente porque estavam a contemplar, fascinadas, a atividade do Sr. Valjean. O Dawson inaugurou o consultório de dentista. Vai se divertir ao saber da primeira consulta. A mãe estava a passar a ferro, enquanto a senhora Vandam fez de primeira cliente. Estava sentada numa cadeira no meio do quarto, enquanto Dustin tirava cerimoniosamente da mala os seus instrumentos. Pediu água de colônia para desinfectar e vaselina para substituir a cera. Depois olhou para dentro da boca da senhora Vandam, tocou-lhe no dente molar, escabichou a seguir com um ferrinho, o que a fazia estremecer e gemer sem nexo, como se estivesse a morrer de dores. Depois de um exame sem fim, pelo menos na opinião da doente, pois na realidade só tinha passado 2 minutos, o Dawson queria começar a chumbar um dente, mas isso sim. A senhora Vandam defendeu-se com braços e pernas de tal maneira que o Dawson teve de largar o gancho com que estava a limpar o buraquinho. O gancho lá ficou espetado no dente. Havia de ver. A senhora agitava-se para um lado e para o outro, tentava tirar o gancho, mas não conseguia enterrá-lo ainda mais. O Dawson não se comovia, de mãos nos bolsos, observava o espetáculo, e nós, os outros espectadores, a rir. Não devíamos ter feito. Fomos velhacos. Com certeza eu também me teria portado assim e teria gritado o quanto pudesse. Depois de muito esforço, suspiros e gemidos, a senhora Vandam tirou o ferro, e o Dawson retomou ao seu trabalho como se nada tivesse acontecido. Tão depressa manejou os instrumentos que a senhora não teve tempo para mais brincadeiras, mas suponho que ele nunca teve na sua consulta ajudantes tão prestáveis. O senhor Vandam e eu éramos assistentes, e agora imagino tudo aquilo como um quadro da Idade Média. Charlatão a trabalhar, por fim a paciência da senhora esgotou-se. Disse que tinha agora de olhar pela comida. Uma coisa é certa, tão cedo não voltará ao dentista. Tua Anne. 38. Querida Kitty, sentada confortavelmente à janela do escritório grande, estou a observar através de uma fenda da cortina o que se passa lá fora. Anoitece, mas ainda consigo ver o bastante para descrever. É curioso ver as pessoas a correr. Parece que estão com pressa, quase que tropeçam nos próprios pés. Os ciclistas passam uma velocidade tal que não consigo distinguir as mulheres dos homens. Esse quarteirão é de gente do povo e a maioria tem aparência pobre. As crianças andam tão sujas que eu só me atrevi a tocar-lhe com tenazes. São autênticos garotinhos e falam um dialeto que quase não se compreende. Ontem, quando a Margot e eu estávamos aqui a tomar um banho, ocorreu-me uma ideia. Se pudéssemos pescar uma daquelas crianças pela janela e com um anzol dar-lhes um banho, vesti-las e dar-lhes depois novamente a liberdade, amanhã estariam sujas na mesma, interrompeu meu Margot. Há mais coisas para ver, automóveis, barcos e a chuva. Ouço o ruído do carro elétrico e ponho-me a imaginar as mais variadas coisas. Como nós aqui não temos estímulos, os nossos pensamentos também pouco variam. Dos judeus passa-se a comida da comida, a política da política, mas, já que falo de judeus, ontem ao espreitar pela cortina, vi 2 judeus. É uma sensação estranha, quase como se eu os traísse e estivesse aqui a espionar a sua infelicidade. Precisamente em frente dessa casa há um barco habitado por um pescador com a família. Eles têm um cãozinho que já conhecemos pelo ladrar e cujo rabo se vê quando ele corre ao longo da borda do barco. Agora chove a cântaros, e as pessoas escondem-se debaixo dos guarda-chuvas, talvez impermeáveis e por vezes também um capuz. Mas não preciso de ver mais, porque já as conheço bem. Aquelas mulheres metidas nos seus casacos vermelhos ou verdes com os tacões tortos, uma bolsa garça debaixo do braço, os corpos inchados por comerem batatas demais e outras coisas de menos. Uma traz a infelicidade estampada no rosto, outra parece feliz, mas isso de certo depende do bom ou do mau humor dos seus maridos. Tuane. 39. Querida Kitty, com grande satisfação soubemos no anexo que cada um de nós terá para o Natal meio quarto de manteiga, fora do racionamento. Oficialmente recebe-se um meio quilo, mas isto é para os mortais felizes que vivem lá fora, na liberdade. Gente mergulhada como nós, que com 8 cartões de racionamento só pode comprar as mercadorias para 4 pessoas, já fica radiante com tão pouco.
Cada um de nós quer fazer doces com sua manteiga. Eu farei bolachas e 2 tortas. Temos muito o que fazer. E a mãe disse que não me deixava ler nem estudar enquanto não tivesse acabado as minhas obrigações domésticas. A senhora Van está na cama por causa da costela partida. Lamenta-se todo dia. Temos de a atender e de lhe mudar as compressas, mas ela nunca está satisfeita. Só queria que já estivesse outra vez a pé e tratasse sozinha das suas coisas. Mas tem de lhe fazer justiça. Ela é muito trabalhadeira e quando se sente bem moral e fisicamente, chega a ser uma pessoa muito divertida. Todos os dias divertiram-me com os tchut-tchut, pois, pelos vistos, sou demasiadamente barulhenta. E como se ainda não bastasse, meu companheiro de quarto resolveu lançar-me também durante a noite os tchut-tchut. Nem sequer admite que me vire na cama. Faço desconto que não dou por nada, mas qualquer dia hei de retribuir-lhes uns tchut-tchut. Aliás, aos domingos ele dá-me cabo da paciência. Acende a luz muito de madrugada para fazer ginástica. Aquilo parece-me que dura horas, e como ele está sempre distraído, dá constantemente contra as cadeiras que servem para prolongar a minha cama. Por fim, acordo, mesmo de todo, mas como ainda não tenho dormido bastante, quero adormecer de novo. Depois de ter percorrido os caminhos da força e da beleza, ele começa a fazer a toilette. As cuecas estão penduradas num gancho, portanto vai até lá e volta. Mas já se vê esquecendo a gravata em cima da mesa. Lava ele para lá e para cá, esbarrando com as cadeiras. E pronto, acabou-se meus descansos dos domingos. Mas valerá a pena a gente queixar-se de homens velhos e esquisitos? Por vezes dá-me na gana pregar-lhe uma partida, fechar a luz, desaparafusar a lâmpada e esconder-lhe as roupas. Mas não faço por amor da santa paz. Ai, como estou a ficar ajuizada. Aqui é preciso ter juízo a cada passo para não responder, para cumprir as ordens, para ser sempre amável, prestável, transigente e sabe Deus o que mais. Estou a abusar do meu juízo, que já por si não vai longe, e receio que não me sobre nenhum para depois, quando a guerra acabar. Tua Anne.